Olá, pessoal! Dando continuidade aí à nossa preparação, para o Banco do Brasil, na nossa aula de hoje, a gente vai falar lá a respeito da perda do grau de investimento, mais um grau que o Brasil perdeu de BB para BB-, realizada por uma das principais agências de rating de classificação de risco em todo o mundo. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Primeiro, o que é o rating? O rating é uma classificação de risco. Basicamente, ele mensura as características econômicas e financeiras, influenciado claramente por uma questão política, na capacidade que o país e as empresas têm de honrar os seus compromissos econômico-financeiro com os seus credores. Portanto, é importante que você tenha uma clareza que risco-país é diferente de custo-país. Risco-país é o risco que um país, uma empresa, um governo tem de se tornar inadimplente, ou seja, de não ter solvência, de não ter liquidez para honrar os seus compromissos junto aos seus credores e fornecedores. Por um outro lado, custo-país é o custo, no sentido negativo da palavra, de agregar valor no sentido negativo da palavra, de se produzir num determinado país. Por exemplo, o Brasil tem o chamado Custo Brasil, uma carga tributária extremamente complexa, regressiva e alta, uma mão de obra com baixa escolaridade e produtividade, uma infraestrutura produtiva, via de regra, muito ruim, o que dificulta e muito o processo produtivo e o deslocamento de bens pelo espaço geográfico, um Estado extremamente burocrático e por aí vai. Isso é o que nós chamamos de custo-país ou custo-Brasil. Nosso caso, nós queremos entender o risco Brasil, o risco país, que é o risco que o Brasil tem e as suas empresas e governos subnacionais, como por exemplo, grandes prefeituras como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, ou governos como de Minas Gerais, do Amazonas e do Paraná, de se tornarem inadimplentes, insolventes. Bom, as agências de risco, então, nascem para quê? Para tentar mensurar o risco de empresas, países, governos, de se tornarem insolventes. Portanto, elas fornecem lá, através de estudos e parâmetros, um raio-x a respeito de empresas, governos e países, orientando o investidor a colocar o seu dinheiro aqui e não ali. Bom, aqui nós temos um problema. Qual é o problema? Quando nós olhamos a crise econômica mundial de 2008, você se lembra que as 3 maiores agências de risco do mundo, a Standard & Poor's, a Fitch e a Moody's, davam grau de investimento para o banco Lehman Brothers, que era o 4º maior banco de investimento dos Estados Unidos, um banco que tinha um nível de alavancagem, ou seja, de empréstimo sobre o patrimônio líquido da ordem de 400% do seu patrimônio líquido, que estava à beira da falência e uma semana antes do banco, literalmente ia default, ou seja, quebrar, as 3 maiores agências de rating davam classificação de investimento. Portanto, orientava os seus clientes à compra de ações e debêntures do Lehman Brothers, que viria a quebrar uma semana depois. Então, das duas, uma. Ou a agência de risco não sabe classificar, ou ela está recebendo propina para poder classificar uma empresa, ou um governo, ou um país que está na iminência do default, na iminência do calote. De lá para cá, a imagem dessas empresas
ficou profundamente arranhada. No entanto, observe, nós vivemos uma globalização no mercado financeiro. O cálculo é que todos os dias circulem pelo mundo aproximadamente $1 trilhão de capital financeiro. É óbvio que os aplicadores financeiros, chamados genericamente de investidores, eles não têm condições de ter uma análise adequada, precisa, profissional de todos os papéis que circulam dentro do mercado. Para isso, nasce a agência de risco. E é claro que de lá para cá, imagino eu, essas empresas formularam metodologias novas, mais adequadas e competentes para mensurar o grau de risco de determinados países, empresas e governos. O ponto-chave é que o mercado ainda continua se orientando através dessas empresas. E, portanto, quando você tem, por exemplo, um governo que perde o grau de investimento, automaticamente, menos fluxo de capital esse país receberá. Por exemplo, ele receberá menos dinheiro disponível para empréstimo e a uma taxa de juros maior, o que dificulta o financiamento dos governos e dificulta o financiamento do investimento por parte das firmas na compra de máquina, equipamento, ferramenta, instalação, já que parte do crédito vem do mercado internacional. Por um outro lado, esse país passa a receber também menos investimento direto estrangeiro, que é quando o capital transnacional entra no país para produzir a partir dele. Se o país perde o grau de investimento, significa dizer que a condição econômico-financeira é próxima da insolvência, da falta de liquidez, e dificilmente o capital produtivo vai colocar dinheiro num país que esteja numa condição como essa. Por isso, apesar das críticas, as agências de classificação de risco ainda são tidas pelo mercado financeiro como importantíssimas. Bom, qual é a notícia desagradável para nós, mas que é importante para a nossa prova do Banco do Brasil? É que, recentemente, uma das mais importantes agências de risco do mundo rebaixou a nota brasileira de BB para BB-. Então, o Brasil cai lá um degrau na escadinha do grau de investimento, também chamado de Investment Grade. A grande questão é que se o Brasil cai mais um degrau, a pergunta é por que a empresa rebaixou o Brasil. A empresa alegou que o Brasil ainda tem um déficit nominal e primário do governo central muito alto. Ou seja, nos últimos anos, nós acumulamos lá um aumento da dívida bruta e da dívida líquida, aumentamos o déficit nominal, lembrando que o déficit nominal é o resultado da diferença entre toda a receita e despesa financeira e não financeira. Mas o Brasil também, desde 2014, e segundo o governo, permanecerá nessa condição até 2019, o Brasil tem déficit primário. Mesmo quando eu excluo o serviço da dívida, o Brasil tem uma despesa maior que a receita. Isso contribui para o aumento do endividamento e para o aumento da relação dívida-PIB, ou seja, do quanto o país deve em relação ao seu produto interno bruto. Em paralelo a isso, nós vivemos um momento político muito conturbado no nosso país. Nós tiramos uma presidente através de um processo de impeachment, de impedimento, que é legal. O processo de impedimento teve uma condução dentro da legalidade. Mas cada vez fica mais claro para o conjunto da população, e sem avaliação política, de que o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro do presidente Michel Temer, na verdade, foi profundamente oportunista na retirada da presidente Dilma Rousseff.
e que, na verdade, aqueles que hoje ocupam o poder estão tão envolvidos em escândalos, né, de corrupção quanto o Partido dos Trabalhadores, que foi apiado do poder. Sendo assim, a impopularidade do presidente Temer é a maior da história republicana brasileira. O ponto-chave é que a condição política desse governo é uma condição muito ruim, pelo escândalo envolvendo as principais lideranças do PMDB, atual MDB, como o senhor Moreira Franco, Eliseu Padilha, o próprio Temer, Gedel Vieira Lima, o seu irmão, né, Eduardo Cunha e tantos outros. A situação, então, da eleição esse ano traz mais instabilidade, porque vai ser uma eleição, ao que tudo indica, extremamente fragmentada. Nós temos aí a presidente Dilma Rousseff apeada do poder e nós temos o ex-presidente Lula preso. Então nós temos uma condição muito ruim, onde o principal líder da oposição ao governo do PT, que era Aécio Neves, está mergulhado até o pescoço em denúncia de corrupção de recebimento de dinheiro do grupo JBS Friboi. A própria liderança do PSDB ameaçada. Recentemente, nós tivemos a prisão do engenheiro Paulo Preto, que mantém 4 contas na Suíça, que, segundo aquele país, recebeu lá mais de 33 milhões de dólares de depósito. Isso dá mais de 100 milhões de reais de depósito. E ele disse, em tom de ameaça, que não ficará pelo caminho sozinho pagando pelos erros. O que significa dizer, provavelmente, que ele vai envolver a cúpula do PSDB nesse processo de recebimento de propina. Então, a condição política do Brasil é adversa, onde os principais partidos políticos, PT, PMDB, Partido Progressista, PSDB, Partido Social Democrata do Gilberto Kassab, dentre outros, estão lá, figurando entre os partidos, né, com denúncias ou processo de inquérito relativo ao recebimento de corrupção. O quadro político, então, é um quadro ruim, é um quadro de incerteza. A taxa de desemprego ainda é muito alta, o crescimento econômico é muito baixo, o déficit público é alto. Significa dizer que o Brasil está à beira da insolvência? Não. O Brasil está muito distante disso, né? Nós literalmente passamos já pelo pior momento, né, da nossa história econômica recente, mas o Brasil está muito longe de uma condição de insolvência, de ausência de liquidez. O que levou, inclusive, ao professor Paul Krugman, da universidade, de uma das universidades americanas mais prestigiadas, né, que é Harvard, o professor, perdão, do MIT, né, que é o Massachusetts Institute of Technology, o Paul Krugman, ganhador do Nobel de Economia, disse que as agências de classificação de risco não entendem nada de Brasil e, portanto, rebaixam a nota brasileira. E aí, uma má notícia para nós. A tendência é que o crédito para o Brasil fique mais caro, fique mais curto, com uma taxa de juros, portanto, maior, com menor afluxo de capital. E isso tem uma consequência, tem um impacto para a economia brasileira no médio e longo prazo. Legal? Vamos conferir? Dá uma olhada para cá. A agência de risco Standard & Poor's rebaixa a nota do Brasil de BB para BB-. A agência elogiou as medidas do governo Temer, mas disse que não foram adotadas no ritmo necessário. Nota mostra o grau de credibilidade do país. Essa foi a matéria de janeiro de 2018. A Agência Internacional de Risco Standard & Poor's rebaixou a nota de crédito soberano do Brasil de BB para BB-. Com isso, o rating do país segue com o selo de bom pagador, mas agora 3 degraus abaixo do grau de investimento. Já a perspectiva para a nota mudou de negativa para estável, ou seja, a agência não prevê rebaixar novamente a nota do Brasil, pelo menos a curto prazo. Na justificativa da decisão,
A agência apontou como uma das principais fraquezas do Brasil o atraso na aprovação de medidas fiscais que reequilibrem as contas públicas. E aí, a situação atual do Brasil, né? O Brasil que perdeu a posição na Standard & Poor's de BB para BB-. O Brasil já havia perdido, né, o grau de investimento. E aqui a classificação para você. Quando nós olhamos a Standard & Poor's, o Brasil está lá na condição, né, que nós chamamos de BB, em fevereiro de 2016. Portanto, agora, né, na condição de BB-, o Brasil está numa condição pior do que aquela de 2016. Bom, dentro desse ponto, né, o Paul Krugman, Nobel de Economia, faz uma crítica. As agências de classificação de risco não sabem coisa alguma sobre o Brasil que não esteja nos jornais. No entanto, fato é que o Brasil foi rebaixado. E rebaixado tem lá as consequências no mercado financeiro, que é um crédito mais caro, menos abundante, com menor prazo de pagamento, o que prejudica uma possível retomada do crescimento econômico do nosso país. Ok? Abraço grande para você, bons estudos e até uma próxima aula. Até lá! Clique lá.